Bom, pessoal, aqui a gente tem uma simulação que eu trouxe para mostrar para vocês, tá? Aqui, essa pilha tá demonstrando o valor do U, tá? A resistência tá aqui em laranja e a corrente elétrica ela é representada por essas bolinhas azuis, tá? Então, assim, ó, eu vou mostrar para vocês a relação existente entre a voltagem e a corrente elétrica, tá? Então, olha ali, se eu aumento a voltagem, rodar, se eu aumento a voltagem, eu vou começar a ter corrente elétrica. E aí, eu vou começando a ter um aumento de temperatura aqui, ó. Tá? Reparem que essas bolinhas agitando estão representando a resistência, ou seja, a dificuldade desses portadores de carga seguir o caminho deles, né? Tá? Se eu conseguisse esse resistor alterar o valor dele, aumentar o valor da resistência elétrica, tá? Eu iria dificultar mais a passagem da corrente elétrica, certo? Então, ia ter um fluxo de portador de carga aqui saindo muito menor do que o que entra, tá? Ó, vou aumentar ainda mais, vocês vão ver, ó. Tá entrando bastante, mas tá saindo pouco, tá? Retomando o valor de resistência dele, né? E aí, agora eu vou diminuir o valor da voltagem. Opa! Olha lá, quanto menor esse valor da voltagem, parece que as cargas elétricas elas vão fluindo com menos força. Lembra da analogia que eu fiz? Que a voltagem representa a altura em que você tem de água lá na sua caixa d'água? Então, se você diminui aquela altura da água, a água cai com menos força, né? É isso que está representando. A carga elétrica fluindo muito devagar, tá? Então, o valor de corrente aqui está muito baixo, certo? Aí, olha só, eu aumento, eu dou mais força, e aí eu tenho um aumento de corrente elétrica, tá? E aí, eu já começo a ter um aquecimento dessa resistência, tá? Então, sempre que você tem um grande aquecimento, também você vai ter um alto valor da tensão elétrica, da energia elétrica sendo consumida também, tá? Então, também temos essa relação aqui de aquecimento. Se eu diminuir o valor da resistência, tá? E deixar o valor da tensão elétrica bem alto, eu vou ter um aquecimento maior ainda, por quê? Porque eu vou ter um valor mais alto de corrente elétrica fluindo, tá? As portadoras de carga estão fluindo com mais intensidade, tá? E isso gera um aquecimento maior, certo? Eu vou deixar o link dessa simulação novamente para vocês testarem. Ó, aqui eu posso mostrar o interior da bateria, por exemplo, tá? Seria essas cargas sendo formadas num polo e distribuídas no outro. Então, aqui ela tá saindo do polo, chegando no polo positivo e saindo do polo negativo, tá? Aqui, representando, essas cargas estão representando os elétrons, tá? Que saem do polo negativo e vêm para o polo positivo. Eles vêm nessa direção, saindo do negativo. Por quê? Porque cargas de mesmo sinal se repelem, então eles tendem a sair do negativo e ir em direção ao positivo, os elétrons, né? Esse aqui representa o sentido real da corrente elétrica e não o sentido convencional, que a gente já viu naquela outra aula, certo?